Muito bem. Vamos assentar? Eu estava aqui pensando, antes da Patrícia comentar, né? Por que quando a gente reza a oração do Espírito Santo, vocês imaginam por que Nossa Senhora pediu para a gente pedir através do Imaculado Coração dela? O que vocês acham? Por que a gente pede o Espírito Santo através do Imaculado Coração de Maria? Que de verdade eu fico pensando, quem somos nós? Para clamarmos o Espírito Santo chegar. Mas ela, né? Ela é cheia de graça. Ela é aquela que encantou Deus, né? Ela é esposa dele. Então ela pode pedir a Ele que venha até nós, né? A gente precisa entender isso, para que a gente não reze no automático, mas para que a gente entenda por que eu estou pedindo pelo coração dela. Porque Maria, até Deus se rende a ela, porque ela é um encanto, né? Então a gente pede ao Espírito Santo através dela, me envia o seu esposo. A senhora é esposa do Espírito Santo. Permita que a gente o receba, né? Aí sim, eu acho que a gente consegue receber, né? Nós vamos rever o Evangelho de Lucas 17, versículo 11, né? Como Jesus se encaminhava para Jerusalém, ele passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Eu queria fazer com vocês uma análise dessa palavra, porque a gente fica pensando de duas formas. São duas leituras aqui. A primeira é da gente, sempre que a gente pega a palavra de Deus, a gente precisa se colocar dentro dela, né? Já falei isso com vocês. A gente se coloca. Então, se eu faço essa leitura em chave espiritual, que somos nós, a gente precisa observar algumas coisas, né? Jesus estava a caminho de Jerusalém. Nós também estamos a caminho da Jerusalém celeste. Nós não estamos a caminho? Para onde vamos, né? A famosa Jerusalém celeste? Se vocês observarem, eram os leprosos que pediram a Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E tem uma frase que diz: enquanto eles iam, então enquanto eles estavam a caminho de onde? De Jerusalém. Enquanto eles estavam a caminho, a cura foi processando. E somos nós. Então vamos pensar. Quando a gente é batizado, é um dos maiores milagres que começa ali o maior processo de cura que Deus faz em nós. É mais ou menos correspondente à travessia de Moisés com o povo para a terra prometida. A gente naquele momento deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. Pode imaginar que travessia é essa? Eu deixo de ser criatura e passo a ser filho. Muito bem, nós somos batizados, aí vamos crescendo e vamos fazendo nossa caminhada. E nessa caminhada que a gente não compreende na vida, até a gente tomar consciência das coisas, é tudo muito lento.
Então, até eu tomar consciência. Então, primeiro vou à igreja porque alguém me obriga, né? A mãe briga, os meninos vêm para a igreja, mas fica fora do que é dentro, vem e fica emburrado, né? Assim? Briga com a mãe fala, se não vier, não vai fazer tal coisa, que é a luta para ver se evangeliza os meninos. Uma luta. Aí depois a vida vai trazendo questões e a gente vai despertando. Então, a primeira consciência que eu vou tomando, a primeira consciência é que eu sou filho de Deus. Não qualquer filho, mas um filho ou uma filha amada. Esse é o início do caminho espiritual. Depois eu vou entendendo que eu sou peregrino. Que eu estou aqui de passagem, eu estou indo para Jerusalém. Então eu posso carregar muita coisa. E aí, enquanto eu vou caminhando, vai acontecendo o meu processo de conversão. Porque a nossa conversão, ela não é de uma vez. Nós somos lentos demais. Parar de pensar em Deus, pensar nas realidades espirituais, é algo completamente fora da nossa realidade. Que a gente tem inserido no mundo. E dentro desse mundo, não pertencer a Ele, e ter como prioridade saber que Deus é o meu Senhor, leva um chão. Já estou quase chegando em Jerusalém, não acordei. Porque eu já colei umas páginas da Bíblia, umas coisas, Deus participa, outras Ele pula, né? Não é Ele que pula, sou eu que tiro. Expulso Deus da minha vida, busco Ele de novo. Brigo com Ele, dou as costas para Ele, falo, o mundo é que é bacana, o senhor é não, depois, né, volta, descobre que a ilusão do mundo é uma vanglória. Então, esse processo de consciência, de descobrir quem eu sou, essa resposta, a gente vai determinar todas as nossas decisões. Enquanto a gente não parar e perguntar quem sou eu, não é a sua profissão. Eu não posso responder, eu sou pediatra. Quem é você? Independente, a profissão é a forma como eu vou trabalhar a minha santificação. É o seu trabalho. Mas quem eu sou de verdade? Essa resposta é uma coisa que eu preciso dar. Senão eu não saio do lugar. Eu me desconheço. Mas o dia que eu descubro de verdade, isso eu não posso repetir porque alguém disse. Mas se eu repito, se eu descubro, quem é você? Eu sou o sonho de amor de Deus. Ele sonhou comigo. Me pôs na mão, me criou, soprou e falou, viva. Para quê? Para ser feliz. Eternamente. O dia que eu descubro isso, minha vida virou do avesso. Porque todas as minhas atitudes vão estar baseadas porque eu sou filha dele. E aí tudo muda. Então, aí quando eu começo a caminhar, começo a ter consciência, eu começo a ter consciência de que na verdade quem é leprosa sou eu. Mas como dizia São Francisco, a minha lepra não está no corpo, está na alma. Nossa lepra é o pecado. Mas nós estamos inseridos num mundo que o pecado é aplaudido. E nós que cremos em Deus, falar em pecado é fora de moda. Pecado, filósofo, existe? Claro que existe. Para nós que somos cristãos, nós temos que levar isso a sério. Seríssimo. Isso não é uma brincadeira. Então é por isso que à medida que caminha, vai sendo purificado, vai sendo curado. Então à medida que eu ando, porque a vida espiritual, eu já falei com vocês mais de uma vez, ela não tem parque de estacionamento. Nós estamos a caminho. Então, as pessoas perguntam, como é que eu faço para ter fé? Para me ter fé, eu tenho que conhecer. Fé, eu entrego o meu coração a uma pessoa, não é uma ideia. Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. Então eu entrego, é um ato de confiança que eu faço a Ele, eu me entrego a Ele. Mas para me poder entregar, eu tenho que conhecer. Para conhecer, eu preciso de estar com Ele, rezando, na missa, na Eucaristia, na palavra. Senão eu não conheço, Ele é um desconhecido. Como é que eu posso entregar meu coração, a minha vida a um desconhecido? Eu não entrego. Então eu não confio. Não é? Então por isso que Jesus fala para que foram 10 curados. Um voltou, porque a cura física Deus pode fazer? Claro. Deus pode fazer. Essa é a parte mais simples para Ele. Isso é raso para Deus. Mas isso é sempre uma antecipação do que Deus não vai fazer na vida de todos nós.
Porque nós somos chamados a uma saúde completa. E a salvação, ela é mais do que a saúde. Por isso que só um que voltou foi salvo. Porque o que salvou foi a fé. O que vai nos salvar? A fé em Deus. Né? A vida eterna é isso. É que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. É isso que somos convidados, né? Então é por isso que é caminho, né? Então nós temos que tomar consciência disso. Eu estou a caminho, à medida que eu caminho com Ele, à medida que eu convivo com Jesus, à medida que eu sou perto dEle, cada vez que eu comungo, cada vez que eu coloco a minha vida diante dEle, na mão dEle, eu sou curada, vou sendo purificada. Ele vai me trabalhando o meu caminho para poder chegar em Jerusalém celeste. A meta é essa. É porque de vez em quando a gente se perde. Né? Se alguém não te lembra, para onde você está indo? Não sei. Está todo mundo indo. Mas para onde, meu filho? Não estou sabendo, não perguntei, não. É a história do cachorro. O cachorro que vê a lebre é o primeiro que sai correndo latindo atrás dela. O resto, escudo latido, vai correndo atrás. Chega um momento, um cansa e fala, mas por que eu estou correndo? Mas não sei, alguém passou latindo, nós fomos atrás. E somente aquele que viu a lebre permanece. É a gente. Eu não posso ir atrás se eu não fizer a minha experiência. Vocês não podem ir atrás porque Filó viu, não, é porque você viu. Porque você permitiu ser vista por ele. Permitiu que o olhar de Deus encostasse em você. E ser vista por ele, tudo que a gente deseja, que ele te olhe, que o olhar dele te quebra. Que é um olhar de amor. Não é um olhar que te julga, é um olhar que te ama. É um olhar que só quer o melhor de nós. Fala, por que você está nessa agonia, minha filha? Então, tudo que Deus vai trabalhando em nós, porque a gente está com a nossa vida religiosa às vezes a gente entra na igreja, não sabe por que entrou, nem por que permaneceu sentado. Domingo eu tive a oportunidade de assistir 3 missas. Pô, missa de 7º dia, é tanta coisa para ir, né? Fiquei triste demais. Que vi o povo dentro da religião morto. Vamos cantar o glória. Glória, glória, aleluia. Falei, Jesus, pô, está morto. Estou brincando, não. Está dando glória a quem? A Deus Todo-Poderoso, está vivo lá dentro da igreja. As pessoas não entenderam que dentro da igreja não é shopping center. É a casa de Deus. Aqui é lugar de silêncio. Que a roupa que vai à igreja não é a roupa que eu vou para o clube, nem a roupa que eu faço ginástica. Casa de Deus é sagrada. Eu ponho a roupa melhorzinha que eu tenho, mais limpinha, para ver quem? Antigamente a gente, quando ganhava roupa, a primeira roupa que a gente estreava era com Deus, mostrar para Ele a roupa que Ele deu de presente. Porque o que eu tenho que não foi dado por Ele? Nada. Então hoje eu vejo um descaso. As pessoas chegam com a roupa com a sensação que eu tenho que levantar com ela. Tão amassado que está, dormido, chega. Está errado. Deus é sagrado. Para me atravessar desse lugar para cá, tem um altar, eu tenho que fazer a flexão. A gente anda como se fosse um parque. Está errado? Está errado. Hoje o povo tem uma sede que eu falo com Jesus, mas não está normal, meu amigo. 1 hora de missa, o povo tem que tomar 1 litro d'água, não está normal. Falei, Jesus, o povo com uma garrafinha o tempo inteiro, ficou doido, não está bom, não. Falo, gente, quando sair de casa, a mãe falava, toma água e faz xixi, não é assim? 1 hora dentro da igreja. É uma andação dentro da igreja, é um tal de ir ao banheiro, tomar, não tem condição. Que inquietude que é essa que está na alma? O pai sai, compra um pacote de pipoca para o menino e dá chocolate, dá pipoca, o chão fica uma confusão. Não é piquenique, eu vi isso todo domingo. Não é piquenique, é casa de Deus, é sagrado. Mas se eu não ensino isso para o menino, como é que vai ser? Está errado. Está errado, está tudo errado. Não pode falar que magoa, ofende, leva processo, eu falo assim mesmo. Está errado. Não vou morrer com pecado de omissão, não, vou levar muito pecado. Omissão vou não. Se a gente não acordar uns aos outros. Eu vi gente sentado, que sentado chegou, sentado ficou, não fez nem o sinal da cruz, nem levantou, nem ajoelhou, não fez nada, entrou e saiu. Falei, Jesus, entrou e saiu, deve ter saído pior que entrou. Pessoas assentadas que enquanto lia a palavra, estavam voando, olhando. Falei, onde que está essa criatura? Eu fiquei rezando o tempo inteiro, intercedendo pelo povo. Falei, Senhor, tem de misericórdia da miséria. Tenha misericórdia, tem de compaixão, Senhor.
de nós, porque a nossa miséria espiritual é de assustar. Conhecemos nada, nem nos esforçamos para isso também não. Não lemos e não paramos para poder pensar em nada que está escrito na palavra de Deus. Quando eu leio a palavra, tem que pensar, isso aqui está querendo dizer o que para mim, eu não sou leprosa, isso aqui Jesus não está vivo, sou leprosa. Mas porque, qual que é o nosso grande pecado, né? O que foi que a serpente fez com a Eva? É falar, não, o que é isso? Ele é Deus, você é criatura? Imagina, você pode ser Deus como ele. Esse é o nosso pecado, é não aceitar que ele é Deus, e nós somos filhos dele, nós somos criaturas dele. Então essa é uma dificuldade nossa, né? Então a gente não tem gratidão, a gente não reconhece, né? Porque Naamã, na primeira leitura, reconheceu que Deus era o Senhor. Ele entrou no Rio Jordão, não queria, achou esquisito entrar lá, mergulhar 7 vezes, sair curado. Então o milagre é esse, quando Deus irrompe na nossa vida no momento que a gente não imagina. Mas se a gente parar e pensar, falar, mas Deus vem na minha vida e visita? Inúmeras vezes. Mas somente um dia, diante da luz dele, nós vamos ver quantas vezes Deus nos livrou de tanto problema. É igual a mãe com 2 meninos dentro de casa, pequeno, que quando você acode um aqui, o outro já subiu ali, menino, você livra ele de problema o dia inteirinho. E no final do dia o pessoal pergunta para as esposas assim, você está cansada de quê? Nada, né? Nada. Correu atrás do menino 10 milhões de vezes para salvar o menino. Porque o menino, quando ele está com o dedo ali na tomada ou o prego, ao mesmo tempo já engoliu o prego, né? Assim, menino é uma coisa surreal. Como diz uma mãe sexta-feira, Filó, acabei de chegar de serviço morta. O menino pôs macarrão no ouvido. Filó, vai ser absorvido? Não, querida, não vai. Vai ter que ir para o Instituto de Otorrino para tirar. Filó, não acredito, eu estou morta. Falei, missão, mãe, pode ir. Não tem condição. Filó, não acredito, onde é que você me arrumou um macarrão para pôr dentro do ouvido? Falei, só Deus sabe. E aí vai. E assim, um dia, quando a gente estiver diante de Deus, ele vai falar, aqui eu te livrei disso, aqui eu te livrei daquilo. Um tanto de coisa que a gente não percebeu, que a misericórdia esteve conosco, que a presença e o olhar atento de Deus cuidou de nós, e foi nos livrando de um tanto de coisa. Então a gente não carrega dentro de nós a gratidão. Que a gente não reconhece, a gente fica esperando as grandes coisas, e Deus está cuidando o dia inteiro. É igual a mãe, quando o menino dorme, fala, não acredito que dormiu. Não acredito. Vamos ver se não tem nada mesmo acontecendo. As mães, elas não dormem mais, elas desmaiam, né? Porque não tem condição, tem uma turma que só Deus. E assim a gente com ele. A gente não compreende que a gente recebe primeiro a vida como dom. Nós não demos a vida pertence a Deus, Ele nos deu de presente. Então ser grato, porque Ele nos chamou a vida, e é uma vida que é eterna. E quando eu tomo consciência de que eu sou filha, que fui chamado a isso, a minha vida eterna começa aqui, numa relação com Ele, completamente diferente. Completamente diferente. Você fala, como é que eu vivi até agora sem Ele? E a partir de agora, com Ele, é tão diferente o caminho. Tão diferente o caminho. Quando eu sei que o meu grande companheiro é Ele, tudo fica diferente. Quando eu aprendo que eu posso me abandonar, que eu posso entregar uma situação que está difícil. Quando eu olho uma criança que não melhora e falo com ele, Jesus, cuida aqui para mim, minha filha, está difícil. Vamos embora, larga sozinho com o menino, vou tomar conta de outra coisa. Eu sei que Ele vai cuidar por causa do amor. É assim. Então a gente vai aprendendo, e vai aprendendo com Jesus, porque Jesus, Ele era a gratidão, né? Se vocês prestarem atenção em tudo que Ele falou, Jesus, a gratidão transbordava no coração dele, né? Ele falava, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. A doutrina que eu falo não é minha, mas é do meu Pai. O que eu falo e que eu faço é do meu Pai. Tudo ele vivia em função do Pai. Então, como Jesus viveu numa eterna gratidão, no reconhecimento do Pai, que ele, como homem, tinha toda a gratidão das coisas que ele ganhou do Pai. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o pecado é não reconhecer Deus como Deus e não ter gratidão. Mas como Jesus fez isso, né? Porque o ápice disso, vocês imaginam, na última ceia, ele sabia que ele seria traído, que ele seria morto.
Ele pega o pão e faz? O que ele faz? Que a gente escuta todo dia na Eucaristia. Jesus tomou o pão, deu graças. Pode imaginar que graça foi essa que ele agradeceu ao Pai? Pode imaginar que ele faria entrega da vida dele, do sofrimento que seria. Como é que aquilo foi comovente? Como é que aquilo foi difícil? Ele deu graças por tudo que ele ia viver naquele momento. Aquilo deve ter ficado de uma tal forma no coração dos discípulos, que a igreja recolheu aquilo e chamou de Eucaristia, que significa ação de graças. Porque quando a gente comunga, a gente recebe a gente comunga essa ação de graças de Deus, de Jesus, para que a gente possa aprender a agradecer ao Pai. É lindo, né? A gente não entende nada, né? É lindo. Cada vez que a gente comunga essa ação de graças dele, esse obrigado, essa vida de entrega. E a gente aprende a agradecer ao Pai. É o que está escrito nas leituras, não é? Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele fala: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, por tudo dai graças. Por tudo dai graças. Ele não aprendeu isso ainda não. A gente só dá graça pela coisa que é boa. Quando é ruim, a gente xinga, fica de mal dele, briga com Deus. Porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Está vendo como é que à medida que eu vou conhecendo a palavra, que eu vou caminhando, eu vou purificando, porque da próxima vez que acontecer alguma coisa, eu falo, peraí, está escrito na palavra, na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que a tudo dai graças. Senhor, não estou entendendo nada, não deu certo esse negócio que nós fizemos, mas por sua causa, porque está escrito na palavra, eu sei que o Senhor fez o melhor, então obrigado. Não estou entendendo nada, agora está meio escuro, mas obrigado. Porque o Senhor está nos livrando de alguma coisa, está nos protegendo de alguma coisa. Então aprender isso é com Ele que a gente aprende com Jesus. Aprender, que gratidão é uma coisa que a gente precisa ensinar. Ter um coração reconhecido. Isso a gente ensina para as crianças. A reconhecer o bem que o outro faz. Porque as pessoas não são obrigadas a fazer isso para você. E muitas vezes só quem recebe é que sabe o tamanho do que recebeu. Não é? Que a gente recebe aquilo que fala, oh, que espetáculo, alguém fez isso por mim, de graça. Muito obrigado por isso. Ter um coração reconhecido, isso é liberdade. Não reconhecimento de lábio, aquele obrigado que a gente treina os meninos a ganhar qualquer coisa, fala, tem que falar obrigado. Porque depois o povo cresce e não quer agradecer mais não, de ódio, né? De tanto que for obrigado a falar obrigado, né? Fala, menino, o que tem que responder para o outro, né? Mas ensinar para a criança essa liberdade. Ter um coração para agradecer. Porque o dia que a gente aprende que tudo é graça, acordar de manhã é uma graça. Levantar sem uma dor, sem ninguém trabalhar, te virar numa cama. Eu falo isso com vocês todo dia, porque eu fico no CTI todo dia. Não sentir nada, abrir o olho e falar, não, ninguém que eu amo está dentro do hospital, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida. Mais um dia que eu tenho uma oportunidade para te amar e servir. Obrigado pelas dificuldades do dia, porque eu vi o seu amor. Obrigado pelos amigos que eu colocou, obrigado pela comida que está na mesa, obrigado pelo café. É tanta coisa para agradecer. E Deus fala para uma mística, que é claro que eu esqueci o nome, que é tanto lugar, tanta coisa que eu leio ao mesmo tempo. E ele fala com ela, não sei se é Santa Matilde, mas ele fala com ela, sabe esse café que você tomou, essa cama que estava limpa e macia? Esse pão que você tem para comer? Leia, você não está lendo nada? Tem alguma coisa escrita, não está vendo? Leia, porque eu te amo. Por isso eu te dei. Não é de morrer de chorar? Porque eu te amo. Isso ele faz conosco o dia inteirinho e a gente não vê. É um bando de mal agradecido. Nós temos dificuldade de agradecer a Deus. Se a gente começar a fazer a lista de tudo que tem para agradecer, não sobra nada para reclamar. Comece a agradecer. O dia que vocês quiserem dar uma volta comigo lá na Santa Casa, vocês vão sair de lá de joelho. Falar, não, tem demais. Não. Tem mesmo que trabalhar o dia inteiro para poder tristeza, por quê mesmo? Porque eu não descobri Deus antes. Porque eu não vivi para isso. Né? Então, esse coração agradecido, nós temos que aprender isso de Jesus. Falar, meu amigo, me ajuda enquanto eu ainda estou a caminho.
Não me deixa perder tempo com bobagem. Eu falo com Jesus, não me deixa perder tempo com nada. Mas me centra naquilo que eu quero. Qual que é a minha meta? O céu, Jerusalém celeste. Então me ajuda. Então, apesar do pecado estar fora de moda, procurem confessar. Nós temos que preparar a nossa alma para chegar lá. Não preocupa com o que Deus está fazendo na vida do outro. A gente não tem nada com a vida do outro, temos? Não. Se você não puder ajudar, não tenha curiosidade. Mas tenha curiosidade de como está a sua alma se Ele te chamar hoje. Pode ser uma surpresinha. Falar, o quê? Você já me chamou? Estava esperando, não. Não é de assustar? Não é? É de assustar, não é? Quando fala, e se for hoje? Né? Como é que está o estado da minha alma para chegar diante dele? Diz que eu tenho que estar de pé diante do Filho do Homem. A gente não leva essas coisas a sério, né? A gente não leva a sério. A gente não leva a sério que de verdade nós vamos chegar até Deus. De verdade, um dia eu vou estar diante dele. E esses olhos irão vê-lo. Os seus olhos irão vê-lo. Vai cair o véu e nós vamos ver Jesus. Vai ser um escândalo, né? Poder vê-lo, poder ver tanta coisa. É maravilhoso, a comunhão dos santos, isso é real. O dia que vocês lerem aquele livro que eu já mandei vocês lerem, né? Já pedi para vocês lerem, aquele livro Ensino e Ezo. Você já comprou? Já está lendo? Comprou agora? Vai ficar maravilhada. E Jesus fala com o sacerdote, eu vou te mandar para Kenock, que é uma das aparições de Nossa Senhora, lá na Irlanda, porque quem conseguiu essa graça para você foi minha mãe. Mas eu vou te mandar São Vicente para te ensinar tal coisa, Santa Matilde para te ensinar a contemplação, Santa Teresinha para te ensinar tal coisa. Você vê a comunhão dos santos. É maravilhoso isso. E ele falou com esse padre que está vivo, por isso não pode ter o nome dele, está escrito um monge beneditino, que ele está vivo e ele conversa com Jesus e Nossa Senhora desde 2007. Essas coisas são atuais demais. E ele fala com ele, sabe o que eu faço no céu com os santos? Interceda ao Pai por você. Os santos estão de olho, por isso que a gente reza. Por isso que Jesus fala assim, todos os dias rezem por São Miguel, seu anjo da guarda, Maria Santíssima e o santo do dia. Por quê? Porque ele que intercede diante de Deus por nós. O dia que a gente descobre isso, é maravilhoso, você não dá seco para ninguém. Hoje é dia do Papa, você fala com ele, reza por mim aí. O caminho aqui não é fácil não. Mas me ajuda na graça que eu necessito. Que a gente pede a Deus assim, me dá a graça que eu preciso para dar conta de ver a vossa santíssima vontade, de vos servir, porque é tão difícil. A gente não escuta, a gente é cego, a gente é coxo, a gente é surdo. A nossa conversa com Deus parece mais um diálogo de surdo, mudo, não entende nada, um fala, o outro entende. A gente não aprendeu a silenciar, não aprendeu a calar diante de Deus, não aprendeu a estar diante dele. Por isso que esse caminho é tão difícil. Por isso que a gente está sempre pedindo a Ele, Jesus, tende compaixão. Tende compaixão da minha miséria, compaixão de nós. Que não vemos, não enxergamos nada, abre nossos olhos. O Senhor é o amém. O Apocalipse diz, Jesus é o amém. Porque quando a gente diz amém é, obrigado Senhor, sim Senhor. Eu entendo e aceito que o Senhor é Deus e eu sou apenas a sua criatura. E a gente devia ser tão feliz com isso, igual menino. E aprender a receber as coisas de Deus, igual criança recebe um presente. A criança, quando recebe um presente, ela fica assim intimidada, quando o pai e a mãe dá? Sente algum problema? Nenhum, fica uma alegria louca, né? A gente tem que ser mais simples. Deus me deu isso, obrigado. Por que o Senhor me deu? Porque o Senhor é meu pai e me ama. Obrigado. Merecer já merece? Não, mas o Senhor deu porque é pai. Menino merece, não tem que você quer matar, mas você dá um presente, porque a mãe é dia das crianças, imagina. Né? O neto já chegou lá em casa domingo e falou, vovó, e o presente dia das crianças? É terça-feira, né? Mas já está ligado no dia das crianças, né? Porque todos estão ligados. Hoje um chegou lá no consultório e falou, já comprei o presente dia das crianças. Falei, é antecipado, porque é amanhã. Mas é para os meninos entenderem. Mas é essa gratuidade, receber as coisas de Deus assim, de uma forma gratuita. E ter gratidão uns com os outros. Ninguém tem a obrigação de fazer algo por você. Mas quando faz, receba. Receba, fala, mas que delícia, muito obrigado. Porque você me ajudou nisso. É tão bom isso. Né? Eu acho que quando a gente é capaz de reconhecer, dizer obrigado é uma palavrinha tão difícil e tão espetacular. Quando alguém te serve de algum outro jeito. Isso,
quando você não espera, né? Principalmente, né? Que assim que é Deus conosco. Mas é isso que hoje a gente está com o coração cheio, né? Para dizer a Jesus, obrigado por me ensinar que eu sou filha. Obrigado por me ensinar que tem tantos que estão intercedendo por nós e que a vida dos santos é para interceder na nossa vida. Obrigado. Obrigado cada dia que eu levanto. Obrigado porque eu caminhei até aqui. Obrigado porque eu estou escutando a sua palavra. Obrigado que eu escuto, que eu enxergo, que eu ando. Então não deixe essa vida inutilizada, mas faça acontecer nessa vida. É assim que a gente pede. Obrigado pela Eucaristia de cada dia. E Jesus, vocês vão ler aí nesse livro, que ele queixa de nós cristãos, que quando recebemos a Eucaristia, não o agradecemos. Quantos de nós lembramos de agradecer a Deus quando recebemos a Eucaristia? Me doer? Porque ele veio, ele permaneceu por amor. Por amor. Porque sem ele a gente não andaria. Não andaria. Hoje eu estava falando com meu marido no carro, hoje que eu estava vindo, que hoje eu estava brincando com a fisioterapeuta, na hora que ela foi fazer um atendimento, e a gente tinha que ver os raios-x. Eu falei, agora deixa eu sentar, né, porque a idade já está chegando, a gente vai ficando cansado, tanto andar nesse hospital. E aí ela falou comigo, ô Filó, que bobagem, eu estou aqui há 22, você já está aqui há uns 33. Desde que eu te conheço, se tem uma pessoa que eu nunca vi a peteca cair, é você? Aí eu comecei a chorar e falei, porque na verdade quem segura a peteca é Jesus. Se tem alguém que é a minha força, se tem alguém que é a minha luz, que quando eu acho que eu não dou mais conta, ele me ergue, é Ele. Então a gente tem que ter gratidão e dizer, obrigado amigo, porque se não fosse o Senhor, eu não teria chegado até aqui. Ninguém chega sozinho a nenhum lugar, né? Então, dividir isso com Ele, saber que a cada manhã, quando você recebe a Eucaristia, que eu dou um beijo nela e falo, obrigado, porque o Senhor me alimenta, o Senhor me sustenta, porque a gente vai cansando, ver doenças difíceis todos os dias, sofrimento todos os dias, sem trégua, não é brincadeira. Se a gente não se alimenta daquilo que de verdade dá um sentido, e que a gente pode olhar e falar, isso vai passar, isso vai passar. Um dia o Senhor vai mudar a história. E tem uma promessa que um dia o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. E um dia a vida vai ser de verdade uma vida em abundância. Não terá mais tanto sofrimento como eu vejo. Não haverá mais dor. E todo o milagre acontecerá. Porque o maior milagre o Senhor fez, que foi a ressurreição de Jesus. Esse é o maior milagre que Deus fez. Não é curar o corpo só, mas Jesus ressuscitou e hoje Ele está aqui agora, vivo, a nos olhar. E o maior milagre o mundo não vê todos os dias, que é a Eucaristia, aquele pão. Você pega o pão, vocês imaginam que aqueles homens, aqueles leprosos, era difícil reconhecer que naquele homem havia um Deus vivo que era Jesus. Vocês imaginem hoje, reconhecer que naquele pedaço de pão, que parece pão, tem cheiro de pão, gosto de pão, está ali corpo, sangue, alma e divindade. De um Deus, aquele que vem me alimentar, que meu corpo mistura com o dele, que o meu sangue dele mistura com o meu sangue. Isso é um milagre que está no mundo todos os dias e que a gente não vê. Mas então, é agradecer. Eu falo, obrigado, porque isso está ao alcance da minha mão todos os dias. Então todos os dias eu tenho a oportunidade de ser santa, mas eu também posso recusar a santidade todos os dias, porque eu encontro com aquele que é santo. Mas eu acho que além de, a gente nem sabe mais o que agradecer a Deus, se é porque Deus Pai ressuscitou Jesus por nós, se é porque Jesus veio nos buscar e nos deu direito à eternidade. Então tudo aqui passa, né? Tudo passa, menos Deus. Isso é porque Ele se faz presença para nós todos os dias, alimento e sustento. Então se eu tenho Ele, o que eu posso temer? Nada. Nada. Ele está no barco conosco.
Então é nada. Eu vejo ele mudar as coisas dentro daquele CTI o dia inteiro. E ontem, cansada como eu estava ontem, eu recebi porque Deus é assim, aí ele manda, quando ele cuida de nós, né? As freirinhas carmelitas lá de Porto Alegre, que eu nunca as vi, mandou um pedaço do salmo para mim, que falava, pedia, Senhor, nos alimente de manhã com o seu amor, nos sacia com o seu amor pela manhã, e o dia inteiro estaremos repletos de alegria, e que o Senhor abençoe o nosso trabalho, para que a gente dê bons frutos nesse dia, porque o Senhor abençoou as nossas mãos. Então eu falava isso lá no CTI, né, que Deus abençoe o nosso trabalho, para que dê fruto na vida desses meninos, e que a gente consiga virar a história deles. Mas até isso, né, Deus se manifesta através do outro, através das palavras, através da presença, através do abraço, é Ele, né? Então eu não sei o que mais a gente agradece, se porque Ele veio, se porque Deus ressuscitou Jesus e nos permite tê-lo vivo todos os dias ali. Eu posso ir lá no Santíssimo e falar, oi, ele fala, oi, ali está vivo, corpo, sangue, alma e divindade, eu posso ir lá. Ou se a gente pode ter Deus como nosso amigo, mas é gratidão que não cabe no peito. E se eu chorar, vocês não reparem, né? Mas é porque a gente pode chamar Deus de meu Pai. É muito. Talvez a gente não tenha dimensão do que significa isso. Eu posso chegar e não me sentir perdida. Eu sei que eu tenho uma pertença. Eu sei que independente do que acontece, eu estou nas mãos do meu Pai. E se eu tenho um Pai, eu não preciso desesperar com nada. Ele é Pai, Ele não é padrasto, né? Então a gente ter essa consciência de um amor de um Pai, de um colo de um Pai, e de muitas vezes a gente falar com Jesus, hoje eu preciso do Pai, e saber que os olhos dele de misericórdia não nos perdem. É muito. Eu acho que é muita gratidão. A gente tem que viver de verdade, agradecendo e dizer a Ele 1000 vezes obrigado, né? 1000 vezes obrigado. A gente não tem palavras para poder falar, e Jesus ainda manda a gente chamar Ele de paizinho, né? Abá. Então a gente precisa de pedir a Deus a graça de ter essa intimidade, de não ter vergonha, porque Ele não se envergonha de ser nosso Pai. Por mais miserável que a gente seja, Ele é nosso Pai. Mas que a gente possa se lançar nos braços do Pai e falar, talvez o que a gente não tenha dito há tantos anos, obrigado. Eu sei que o Senhor nunca vai faltar, que o Senhor não me decepciona, que o Senhor não me abandona, que o Senhor cuida de mim. Então essa consciência de ser cuidado, amado, amparado, pertencer, não permite que a gente tenha as pernas bambas por nada. Então vamos fechar nossos olhos para agradecer a Deus, até pelas dificuldades, não é? Pelas doenças que às vezes pegam a gente de surpresa, mas que a gente pode se abandonar e dizer a Ele, mas eu sou sua, o Senhor é meu Deus, meu Pai. Assim Jesus me ensinou que o Senhor é meu Pai, e que eu posso agradecer ao Senhor por tudo, até por aquilo que eu não entendo, mas eu agradeço essa confiança de que o Senhor jamais vai me decepcionar. Louvado seja o Senhor nosso Deus.